Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de Química. Algumas pessoas já tiveram essa aula presencial, a gente fala sobre a tabela periódica. Quem não teve essa aula, segue em frente. Quem já teve, se quiser revisar, ótimo. Mas não precisa me enviar as atividades de novo, tá? Página 65 da apostila. A apostila nova tá com a numeração diferente, mas é só você abrir em Química e procurar tabela periódica, tá bom? Vamos lá. O que é, então, a tabela periódica que está aqui no nosso lado esquerdo? O que seria essa tabela periódica? Um pré-requisito para construir a tabela foi a descoberta individual dos elementos. Isso não quer dizer que a gente não usasse, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre, o chumbo e o mercúrio antigamente. A gente já usava, mas ainda não tinha esses nomes, não sabiam que eram elementos químicos. Mas lá em 1669, um alquimista chamado Rembrandt descobriu o fósforo. E aí a gente começou o estudo e a classificação da tabela periódica. Ele estava lá fazendo os experimentos e descobriu aí o fósforo. O fósforo, que é representado aí pela letra P, porque a gente sabe que os elementos eles têm os nomes escritos em latim, foi o primeiro elemento a ser descoberto. E foi o ponto de partida para construir a tabela periódica que a gente conhece hoje. Durante 200 anos, foi se acumulando um conhecimento em relação aos elementos, quais eram suas propriedades, quais eram seus compostos. E quando foi aumentando o número de elementos descobertos, eles começaram a fazer modelos para poder classificar esses elementos, como eles seriam aí classificados. A primeira classificação foi dividir esses elementos em metais e não metais. Isso fez com que a gente conseguisse descobrir e antecipar outras propriedades de outros elementos, para determinar se eles seriam metálicos ou não. Então, a primeira divisão aí da tabela periódica, o primeiro esquema de classificação, foi dividir os elementos em metálicos e não metálicos. E a gente usa até hoje, né? Quem foi organizando a tabela, não teoricamente, mas observando os compostos, foi Mendeleev. Ele começou a estudar e a tabela começou a ver como é que ele esquematizava ela, como classificava, e aí ele ficou conhecido como o pai da tabela periódica, exatamente por causa dos seus estudos. E ele desenvolveu o modelo da tabela que a gente utiliza hoje. À medida que a gente ia descobrindo, né, novos elementos, ia se fechando lacunas, porque como ele estava organizando ainda a tabela, então ficava muitos espaços em branco, porque não tinham elementos que combinassem com aqueles que já existiam. E todas essas lacunas, elas foram preenchidas de acordo com a previsão, de acordo com o que Mendeleev tinha dito há muito tempo atrás. Hoje, a tabela, a gente coloca os elementos em ordem crescente de número atômico. Lembra do Z? Número atômico, a mesma coisa que número de prótons. Eles são organizados, então, em ordem crescente, do menor, né, para o maior. Na horizontal, nas linhas, a gente tem os períodos, que também são chamados de séries. E na vertical, na coluna, a gente tem as famílias, que também são chamadas de grupos. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela? Vamos lá. Então, ó, cada coluna dessa daqui, cada parte que tá aqui na vertical, ela é uma família. E cada linha que tá aqui na horizontal é um período ou série. Então, vamos lá, ó. Aqui a primeira família, uma A. Começa com hidrogênio, lítio, o sódio, o potássio. Então, é a família 1. Já o período 1 é que tá aqui, ó, o hidrogênio e o hélio. Família na coluna, na vertical, e período linha, na horizontal, tá certo? A gente tem, então, ó, 7 períodos, e teremos, ó, 1, 2, 3, até 18. 18 famílias, beleza? Vamos lá. Então, o que são esses períodos? Por que são 7, né? São 7 linhas horizontais, porque eles lembram o número de camadas eletrônicas do nosso átomo. Lembra que a gente tinha 7 camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P e Q?
Então, os períodos, eles lembram as 7 camadas eletrônicas do átomo, beleza? Já as famílias, ela é composta por elementos que possuem propriedades químicas semelhantes. A gente viu que a família vai de 1 até a 18. Então, vamos ver quem são essas famílias. A gente tem a família A, que é dos elementos representativos. A gente tem a família B, que são elementos de transição. E dentro desses a gente tem os elementos de transição interna, que são a série dos lantanídeos e actinídeos. E a gente tem os gases nobres. Vamos, então, conhecer cada uma dessas famílias. Deixa eu colocar aqui o vídeo para si. Pronto. Vamos lá. A família A, que é dos elementos representativos, estão subdivididas em família 1 ou família 1A, é a dos metais alcalinos. São aqueles que têm um elétron na sua última camada. Quem são eles? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A família 2 ou a família 2A é aquela que tem metais alcalinos terrosos. Eles têm 2 elétrons aí na última camada. Quem são? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aí depois a gente dá um pulo e vai para a família 13 ou 3A, que é a família do boro. São aquelas que têm 3 elétrons na última camada. O boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho. A 14, que é a família do carbono, ou 4A, são aquelas que têm, 4 elétrons na camada de valência na última camada. É o carbono, o silício, o germânio, o estanho e o chumbo. A família 15, ou família 5A, é a família do nitrogênio. 5 elétrons na última camada. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. A família 16, ou 6A, é a família dos calcogênios. Elas têm 6 elétrons na sua última camada. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. E por fim, a gente tem a 17, que é a família dos halogênios, ou família 7A. São aquelas que têm quantos elétrons na última camada? 7. É o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o ástato. Fiquem tranquilos, fiquem de boa, não precisa gravar o nome dos elementos, tá? Nem precisa saber qual elemento está em qual família, está em qual período. Basta a gente olhar para a tabela e saber horizontal, período, vertical, família. E aí a gente procura na tabela qual família é de quê, quem tá lá no primeiro período, quem é que tá no terceiro período. A gente procura e acha, mas a gente não precisa gravar, tá bom? Na família 18, a gente tem os gases nobres. Eles contêm características singulares, eles são elementos representativos, tá? Não estão aqui incluídos no grupo porque eles são, como o próprio nome já diz, nobres. Eles têm natural estabilidade. Isso quer dizer que, muito difícil, eles vão sofrer interações químicas, porque eles não precisam nem doar e nem receber elétrons, já que eles têm 8 elétrons na sua última camada. Eles estão completinhos, com exceção do hélio, que o hélio também está completinho, mas ele só tem 2 elétrons na última camada dele, tá? Ele tá normal, ele só comporta 2 elétrons mesmo na última camada. Beleza? Os gases nobres, eles contêm... a família dos gases nobres, ela é constituída pelo quê? Pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Todo mundo termina aí em ônio. Nem mesmo os átomos de um mesmo gás nobre, ele vai se unir com outro gás nobre. Por exemplo, o gás oxigênio, ele é O2. Por quê? São 2 átomos de hidrogênio de oxigênio que formam uma molécula, que é a molécula do gás oxigênio, O2. No gás hidrogênio é a mesma coisa. A gente tem 2 átomos de hidrogênio que se unem e formam a molécula do gás hidrogênio. Mas os gases nobres, eles já são gases naturalmente. Eles não se unem. Por quê? Porque eles não doam e nem recebem elétrons. Lembra? Eles estão naturalmente estáveis. Então, vamos dar uma olhadinha aqui de novo na nossa tabela. Deixa eu colocar aqui para baixo. A gente tem a família 1A, que é a família do hidrogênio. A gente tem a família 2A.
Aí a gente dá um pulo e vem para a família 3A, que é a 13, ó, com o boro. Aí tem a 14, que é a 4A, a 15, que é a 5A, 16, que é a 6A e a 17, que é a 7A. E aqui a gente tem a 18, que é a dos gases nobres, que também são elementos representativos. E todo mundo termina em ônio menos o hélio, que também não tem 8 elétrons na sua última camada. Ele tem 2, mas também é estável. Aqui nessa tabela, olha, ela é dividida por cores, então a gente sabe quem são os metais, quem são os não metais, quem são os gases nobres, então tá bem fácil, tá? Ele ainda diz quem é sólido, quem é líquido e quem é gasoso. Muito boa essa tabela. Vamos, então, para os elementos de transição. Eles são duros e têm alto ponto de fusão e ebulição. Lembra de fusão e ebulição? Fusão, quando está virando gelo, e ebulição, quando está fervendo. Então, esses pontos dele aí são bem altos. Eles são metais, os elementos de transição são metais. Eles vão conduzir bem o calor e a eletricidade. E eles podem formar ligas quando eles se unem, quando eles reagem. São chamados de ligas metálicas. E a gente divide os elementos de transição em 2 grupos, transição interna e transição externa. Os de transição externa, eles têm elétrons que vão se movimentar para os níveis mais externos lá na eletrosfera. Já os de transição interna é o contrário, eles vão para os subníveis mais internos das camadas. Lembram do nosso modelo atômico, que parece o sistema solar? Dentro a gente tem o núcleo, que tem prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo a gente tem átomos girando, os elétrons girando na eletrosfera. E a gente viu que quanto mais perto do núcleo, mais os elétrons são atraídos e mais fortes eles estão, aquela energia, né? Quanto mais longe do núcleo, menos forte é a atração. Então, são camadas mais externas e mais pertinho do núcleo, mais internas. Então, vamos ver quem são as famílias dos elementos de transição. A gente tem a família 11, ou 1B, que são os metais nobres. 12, ou 2B, que é a família do zinco. Os metais nobres são cobre, prata e ouro, bem nobre, né? A gente tem a família do zinco, que é zinco, cádmio e mercúrio. A família 3 ou 3B, que são os homólogos das terras raras, os lantanídeos e actinídeos. Vamos ver eles mais na frente. Temos a família 4 ou 4B, que é a família dos metais tetravalentes. A gente tem titânio, zircônio e áfnio. A gente tem a 5 ou 5B, que é a família do vanádio. A 6 ou 6B, que é a família do cromo. A 7 ou 7B, que é a família do manganês. E a 8, 9 e 10 são as... Junta todo mundo aí para a família 8B, que são as tríades. De novo, não precisamos gravar o nome dos elementos. Só precisamos olhar para a nossa tabela aqui e saber quem é quem. Tá vendo esse povo rosa aqui? Todo mundo rosinha, bonito. Vai da família 3, 3B, até a família 12, que é a 2B. Todo mundo aqui é elemento de transição e todo mundo aqui é externo. Agora, vamos olhar quem são os nossos elementos de transição interna, né? Que é a série dos lantanídeos e actinídeos. Vou subir aqui de novo o vídeo. Vamos lá. Tá vendo? Aqui seria um elemento e aqui seria outro, né? Não tem uma lacuna aqui, não tá faltando um elemento? Então, primeiro ele descobriu o lantanídeo e o actinídeo e colocou ele aqui. Mas depois começaram a descobrir muitos elementos. E a tabela ia ficar, ó, enorme. Então, o que foi que eles fizeram? Eles viram que esses elementos de transição interna, eles tinham muitas coisas em comum. O que é que eles tinham em comum? Que eles iam para os subníveis mais internos, né, das camadas. E ao invés de eles colocarem todo mundo aqui, para ir aumentando a tabela, eles fizeram uma série. Então, no lugar de um elemento só, aqui a gente tem a série, o período dos lantanídeos, e embaixo a gente tem o período dos actinídeos. Olha aqui o tanto de gente que tá aqui. Já pensou se tivesse todo mundo junto e misturado aqui? Ia dar confusão, né? Então, eles separaram e ficou assim a tabela do jeito que a gente tem hoje.
Tranquilo? De novo, não precisamos gravar os nomes. Olhamos e já sabemos. Vamos lá. Classificação dos elementos químicos. A gente viu que a gente tem os metais, tem os não metais, né? Então, vamos ver aqui as características dos metais. Eles apresentam brilho metálico, são bons condutores de calor e também bons condutores de eletricidade. Eles são dúcteis e são maleáveis, que a gente vai ver o que significa. Todos os metais são sólidos a 25 graus, que é a temperatura ambiente. Todo mundo é sólido. Menos o mercúrio. O mercúrio na temperatura ambiente, ele é líquido. Por exemplo, quando a gente vai medir a temperatura, a gente não usa o termômetro. Aquele líquidozinho que está dentro do termômetro é o mercúrio. E na temperatura ambiente, ele é líquido. Beleza? Então, como a gente viu, todo mundo é sólido na temperatura ambiente, menos o mercúrio, que já é encontrado na natureza no seu estado líquido, tá? Os metais, eles têm brilho característico, que dá aquele aspecto metálico das coisas, né? Por isso, quando a cor brilha, a gente diz que é metálica. Mas os não metais são mais abundantes na natureza do que os metais. A gente tem um monte de metal na tabela periódica. Mas quando a gente vai para a natureza, para o meio ambiente, a gente encontra mais os não metais do que os próprios metais. Esses metais, eles podem se unir e formar um composto que a gente chama de liga metálica. Uma liga metálica vai ser uma mistura que vai ter propriedades específicas e que vai ter pelo menos 2 elementos metálicos. Vamos ver alguns exemplos de ligas. O bronze é a liga formada pelo cobre e pelo estanho, mas também pode ter outros elementos. O latão é uma liga do cobre e do zinco. O aço vai ter ferro, carbono e outros metais. Então, quais são as características desses metais? Eles têm uma maleabilidade boa, eles são maleáveis, ou seja, eles podem reduzir a fios, a chapas e lâminas bem finas. A ductilidade ou ductibilidade é a propriedade que vai deixar que eles se transformem em fios e não quebrem com facilidade. A condutibilidade é a facilidade que eles têm de perder elétrons, ou seja, eles são bons condutores de corrente elétrica e também bom condutor de calor. Por isso que quando a gente tem um fio dentro de casa, ou ele é de alumínio ou é de cobre. E a panela que a gente usa para cozinhar também é feita de alumínio, né? Porque conduz bem o calor, porque vai cozinhar mais rápido. Porque conduz bem a eletricidade, por isso que o fio é de cobre ou de alumínio, porque passa a eletricidade com facilidade. E por fim, os elementos metálicos têm um brilho característico por causa dos elétrons livres que são localizados na superfície desses objetos de metal. Eles vão absorver e vão irradiar a luz. Por isso, quando a gente vai polir bem um objeto metálico, ele vai dar aquele brilho, vai ficar bem bonito. Beleza? E os não metais? A gente só tem 11 elementos que são chamados de não metais, mas como eu falei anteriormente, é o que a gente mais encontra na natureza. Eles não são bons condutores de eletricidade. Os metais são. Os não metais não são bons condutores de eletricidade e nem de calor. Eles também não vão ser dúcteis ou maleáveis e não vão possuir brilho, como os metais têm brilho. Então, quem são os não metais? Hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre, o selênio, o flúor, cloro, bromo, iodo e ástato. São 11 não metais. De novo, não precisamos gravar os nomes desse povo todo. A gente sabe que são 11 não metais. Inclusive, na nossa tabela já diferencia, já mostra quem é metal, quem é não metal. Então, aí que a gente não precisa gravar mesmo. Mas é bom saber, é bom estudar, né? Os não metais, como eu falei, eles não são maleáveis e não são dúcteis. E também não vão conduzir a eletricidade e o calor muito bem. Então, o que é que eles vão fazer? Vão ganhar elétrons nas reações. Os metais, eles doavam. Já os não metais, eles recebem elétrons.
não apresentam brilho e alguns deles são líquidos. A gente viu que nos metais só o mercúrio era líquido a temperatura ambiente. Os nossos organismos vivos são basicamente compostos por não metais. E os semimetais, eles eram apenas 7, né? Eles têm propriedades intermediárias, os metais e os não metais, então era a mistura dos dois. Eles são semicondutores, ou seja, eles só conduzem energia elétrica se eles tiverem uma força, um campo elétrico agindo sobre ele. Alguns podem ser dúcteis e maleáveis, mas outros não. Eram apenas 7, o boro, o silício, o germânio, o arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Só que a gente não considera mais que existe a classe dos semimetais. Ao longo do tempo, essa classe foi caindo em desuso. As pessoas não estavam usando essa classe, porque nunca definiu, nunca foi identificado, nunca foi dito realmente por que eles eram semimetais, quais eram as características que iam dizer que eles iam ser metais ou não. Então, a gente não usa mais essa característica e a gente considera o germânio, o antimônio e o polônio como metais e o boro, silício, arsênio e telúrio como não metais. Eles tinham propriedades intermediárias. Aqueles 3, germânio, antimônio e polônio, estavam mais parecidos com os metais. O boro, silício, arsênio e telúrio estavam mais parecidos com os não metais. Então, a gente separou. Não existe mais semimetais. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Os gases nobres, a gente já estudou. São 6 elementos. Eles são encontrados na natureza na forma de substância simples. E todo mundo é gás na temperatura ambiente. Lembra que todo mundo tem 8 elétrons, ou o hélio que tem 2 elétrons na camada de valência, na última camada. E o hidrogênio, ele tá ali na família 1A, para ele não ficar sozinho, abandonado, mas ele não é metal. Ele pode doar e ele pode receber o único elétron que ele tem, tadinho. Ele só tem um. Ou ele doa aquele elétron, ou ele recebe, ou ele compartilha aí com outra pessoa. Ele é bonzinho. Ele é um elemento mais abundante que a gente encontra na natureza, um dos elementos mais abundantes. E ele é mais leve, ele é o mais leve dos elementos. Beleza? Número de prótons, número de massa do hidrogênio é tudo 1. Por isso que ele é levezinho. E aí, para ele não ficar sozinho, sem família, coitado, como é que ele vai passar o Natal, né? Aí colocaram ele aí na família 1. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai ver a aplicação de alguns elementos. Por exemplo, o carbono. Um dos elementos mais conhecidos que a gente pode obter a partir do carbono é o diamante, que é a substância mais dura na natureza, e também o grafite, que está lá no lápis, que está lá nas nossas lapiseiras, é o que a gente escreve. Também tem o oxigênio, que está no ar que respiramos, né? E quando combina com outros elementos, a gente está encontrado na terra, nos tecidos dos animais, nos vegetais e na água. A gente tem também o cloro. Não estou fazendo propaganda aí não, tá? Mas já fazendo. O cloro é muito usado para conservar carne e comida, é usado como alvejante, para limpar a superfície e também para reagentes em laboratórios. A gente usa o cloro no tratamento de água, ele tem um poder germicida também. A gente usa na produção de papel, para fazer derivados de petróleo, como o plástico, por exemplo. A gente usa para fazer tinta, para fazer inseticida, para fazer medicamento. Esse cloro é usado em quase tudo, basicamente tudo. E a gente tem também o argônio, que é gás nobre, que ele está misturado aí no nosso ar, no ar que a gente respira, encontra aí no ar atmosférico. E ele também é usado em lâmpadas incandescentes, naquele filamentozinho aí amarelinho da lâmpada incandescente. Tem o oxigênio do ar, tem tungstênio e tem o argônio também. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vocês respondam as questões 18 até a questão 31 e mandem para mim que eu vou corrigir, tá? Quem já respondeu, beleza, não se preocupa, não precisa enviar de novo. Quem não respondeu, quem ainda não teve essa aula, responde e me manda. Se tiver com dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou pode mandar no meu WhatsApp, beleza?
Obrigada, pessoal. Até a nossa próxima aula.